Abra comigo a sua Bíblia no Salmo 34. E toda a nossa mensagem nesta manhã é em função do Salmo 34. O tema da nossa mensagem desta manhã é os benefícios de se andar com Deus. Quando nós andamos com Deus, há alguns benefícios maravilhosos. Isso não quer dizer que não passamos por aflições. Isso não quer dizer que não passamos por dificuldades. Mas quer dizer muito bem que apesar dessas coisas todas, andar com Deus é muito melhor do que andar sem Ele. Quem pode dizer amém? Então coloque sua mão no seu coração e peça ao Senhor que pela palavra, pelo Espírito Santo, Ele possa falar a sua vida. Senhor, obrigado, Deus, por esta manhã gloriosa, poderosa na presença do Senhor, no poder do Teu Espírito Santo. Pai, ministra o coração de cada um de nós. Deus, fala a cada um aqui, Senhor. Espírito de Deus, confirma a Tua palavra. Ó Deus, levanta a fé, desperta o ânimo em cada um aqui. Que cada pessoa possa sair deste lugar hoje. Ó Deus, cheia, ó Deus, do Teu Espírito Santo. E cheia da alegria do Senhor, da motivação do poder do Senhor, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Pode dizer, vamos dizer juntos o tema da mensagem, 2 e? Os benefícios de andar com Deus. Algumas pessoas pensam que para andar com Deus, com benefício, tudo deveria correr muito bem, lindamente na sua vida. Mas nem sempre é isso que acontece na prática. E o Salmo 34, antes de nós fazermos a leitura dele, gostaria de dar-vos o contexto do Salmo 34. E para isso peço que realmente não haja movimentação na sala. Vamos ter bem um foco na mensagem nesta manhã. Esse é um tempo que nós separamos para Deus para ouvir a mensagem. Então, qual é o contexto do Salmo 34? Tem a ver com Davi. Foi Davi que o escreveu. E o escreveu quando? Antes de escrever este salmo, Davi tinha vencido Golias há um tempo atrás. Davi tinha se tornado comandante do exército de Israel. A Bíblia diz que Davi saía às guerras como comandante do exército de Israel e ele derrotou muitos inimigos no nome do Senhor. Mas de um momento para o outro, o rei Saul tornou-se inimigo de Davi e queria matá-lo. E Davi então teve que fugir do palácio. Davi fugiu ao ponto de ter que sair do seu próprio país, teve que sair de Israel, porque o exército de Saul ia atrás dele onde ele fosse. E agora Davi, ele vai parar numa terra, e ele está diante do rei de Gate. E quando ele está ali diante daquele rei, ele ouve os conselheiros do rei dizendo as seguintes palavras: Rei, este homem que está diante de nós é o grande Davi, que comandava as tropas de Israel e que derrotou vários povos, vários exércitos aqui da região. Quando Davi percebeu que os conselheiros de Aquis, o rei de Gate, quando Davi percebeu que ele foi reconhecido, porque ele não imaginava ser reconhecido, porque ele estava um homem normal, não era um chefe ali de exército. Quando Davi percebeu que ele foi reconhecido, ele se fez de louco. Quem já leu isso na Bíblia? Davi se fez de louco. E Davi, a Bíblia diz que ele começou a babar. Sério? Começou a... Eu falei, esse homem, ele esteve numa escola de teatro das melhores. De uma hora para outra ele se fez de louco. E quando ele se fez de louco, e o levaram ao rei, o rei ali de Gate, o rei falou assim: por que vocês me trazem um homem louco? Esse homem está louco, esse homem já não vale nada, já não presta para nada, manda ele embora. E foi assim que Davi se safou de ser morto. E quando ele está embora, percebe que já está longe, volta ao normal. Aí você poderia pensar assim: gente, Davi fez um papelão. Mas quem não faria para ser salvo? Eu me faria até de normal, se fosse possível, para sair. Sabem, Davi fez aquilo e agora ele senta para escrever um salmo.
Como que você escreveria um salmo depois de uma experiência complicada dessa? De estar a fugir da perseguição do exército que você comandava. Agora você é um fugitivo, um perseguido. Agora você tem que fazer papel de louco. Que tipo de salmo você escreveria? Que palavras você colocaria ali? Deus não me guardou, Deus não me protegeu, o que se passa? Vamos ver o que Davi escreveu. Esse é um salmo próprio depois desse livramento. É um salmo que ele escreveu a seguir esse livramento. Salmo 34, verso 1, então. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. O quê? O homem perseguido, o homem que foi rebaixado, que era comandante das tropas, venceu Golias, agora não tem lugar onde dormir, é perseguido. E o homem escreve: gente, não importa a situação que eu esteja a viver, Deus sempre é e será digno do meu louvor. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente nos meus lábios. Eu lembro de uma história aqui muito antiga, já contei algumas vezes, que isso aconteceu com um rapaz que era bem próximo de nós aqui da igreja. Bem ligado a mim, agora ele já voltou ao Brasil, voltou a morar no Brasil. Então ele é o seguinte, ele aqui em Portugal há pouco tempo, juntou dinheiro e comprou um carro, um carrinho simplesinho, mas um carro novo, bem novo. E quando ele compra o carro, ele me liga todo feliz, tirei o carro do estande, o carro é zero, o carro é novo. E no primeiro domingo que ele veio na igreja, irmãos, eu nunca vi alguém louvar tão bem. Na época toda a igreja era só esse canto aqui, ó. Só esse canto aqui. E dava para perceber claramente ele louvando no meio de todo mundo. Ele dançava, ele gritava: Deus é bom, Deus é fiel, aleluia! Alguns meses depois, ele estava a vir para o culto da igreja. E teve um pequeno acidente com o carro. E o carro dele, a frente arrebentou. E ele desceu, teve que chamar a polícia, aquela coisa toda. Chegou no culto já, no final do louvor. Nas últimas músicas do louvor, chegou, cruzou o braço. E olhava para o líder de louvor. No finalzinho da última música, ele se deu conta disso. Eu só vou louvar a Deus nas vitórias, nos dias bons, ou Deus merece o meu louvor em todo o tempo. Ele mudou a atitude dele, veja, nós conseguimos mudar a nossa atitude no culto. Ele deixou de então, saiu da rede social, desligou o telemóvel. Você consegue fazer isso. Se você se esforçar muito, você consegue. Não, na época ele não tinha rede social. Ele descruzou o braço. Foi só uma deixazinha. Só um recado. Aí ele descruzou o braço e falou assim: Jesus, mesmo nos momentos maus, Tu és digno do meu louvor. Obrigado pelo carro que Tu me deste. Obrigado por essa situação. O Senhor é meu Deus. O Senhor continua sendo louvado. Amém? Dê uma salva de palmas a Jesus. Ele é digno de todo louvor e adoração. Sabem, irmãos, louvar a Deus é engrandecer o seu nome. Louvar a Deus é exaltar o seu nome. Louvar a Deus é algo maravilhoso. No versículo 2, Davi escreve assim: imagina só, ele fez um papel de louco e se safou. Ele poderia agora olhar para o espelho e pensar assim: gente, eu sou um artista, não sou? Eu consegui me safar. E olha que Deus não me ajudou em nada, fui só eu. Eu que me livrei. Você sabe que há muita gente que diz isso quando fecha um negócio, quando termina um curso na universidade, quando consegue comprar alguma coisa, ela não consegue ver Deus na situação. Mas Davi conseguiu ver Deus. E ele diz o seguinte: se eu tenho que me gloriar em alguma coisa por eu ter tido esse livramento, tudo bem que teve a minha parte. Eu fiz a minha parte. A minha parte foi a mais fácil, fazer de louco. A coisa mais fácil que tem é fazer de louco, mas difícil é ser normal. E Davi diz assim: gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Sabem, Davi está dizendo o seguinte: se eu tenho que dar glórias a alguém, se eu tenho que me gloriar em alguma coisa, é no Senhor. Porque eu sei que se Ele permitiu que o rei me mandasse embora,
Foi porque Ele quis. Minha vida está nas suas mãos. Então ele diz o seguinte: só os humildes conseguem ver Deus nas suas vitórias, nos seus livramentos. Quem não é humilde, é arrogante, sempre vai exaltar a si mesmo. Vai olhar para o espelho e vai dizer: ah, se não fosse por mim, aquilo não se teria resolvido. Ah, se não fosse por mim, aquilo não tinha acontecido. Sabem, há uma história, eu acho que alguns aqui já ouviram. Eu acho essa história muito interessante. Isso aconteceu na cidade do interior do Brasil. Diz que num programa de rádio, uma mulher no programa de rádio, ela entrou em direto e disse o seguinte: perguntaram, qual é o motivo da sua oração? Ela disse assim: o motivo da minha oração é porque hoje eu não tenho nada para comer, nem eu e nem os meus filhos. Orem por mim. E por coincidência, naquele momento, um feiticeiro, um bruxo, estava a mudar a estação de rádio e parou naquele momento e ouviu aquela história. A mulher não tinha o que comer e eu oro para Deus me enviar suprimento. O que aquele feiticeiro, aquele bruxo resolveu fazer? Ele falou assim: vou pregar uma partida nessa senhora. Então é o seguinte, ele pegou, fez umas compras e foi lá, ligou na rádio, procurou o contato da senhora e foi lá entregar as compras. Aí ele entregou as compras e a senhora agradeceu e ele disse assim: você não vai perguntar quem é que te deu isto? Porque tipo assim, você orou a Deus, mas quem veio te trazer foi o contrário de Deus. Aí ele perguntou assim para ela: você não quer saber quem é que te deu estas compras? Ela falou assim: não quero, porque quando Deus quer nos abençoar, Ele usa até o diabo. Deus pode usar quem Ele quiser. Amém? E Davi diz então: os humildes ouvirão e se alegrarão. O que é humilde? É esta pessoa que quando consegue um emprego, não fala assim: eu consegui só porque foi um acaso, uma coincidência, algo normal da vida. Eu acredito que tem a mão de Deus por detrás, sabe? Andar com Deus e acreditar que a mão de Deus está por detrás. Eu quero dizer o seguinte: são poucas as pessoas hoje em dia, até dentro das igrejas, que conseguem ver Deus por detrás das situações, que conseguem enxergar a mão invisível de Deus. Eu quero dizer o seguinte: há uma mão invisível de Deus se movendo. E só as pessoas muito puras e muito humildes vão conseguir reconhecer Deus nas situações. Os arrogantes vão dizer: tudo é resultado do meu trabalho. E é claro, sem trabalho humano, sem a parte do homem, as coisas não acontecem, porque Deus quer que nós estejamos empenhados naquilo que nós nos propomos fazer. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Deus nunca vai fazer as coisas sozinhos, porque Ele quer saber se nós queremos mesmo, o que nós queremos. Por exemplo, por que Deus permitiu que Davi tivesse o livramento? Porque Ele percebeu que Davi amou a sua vida, porque Davi não queria morrer. Quando alguém se faz de louco para se safar, é porque não quer morrer. E Deus esperava aquele posicionamento de Davi: eu não quero morrer. E ele fez alguma coisa. Então é o seguinte, irmãos: Deus vai trabalhar por detrás das circunstâncias, mas por detrás também da nossa ação. Nós agimos porque Deus quer ver o nosso interesse na coisa. Tipo assim, aquele rapaz que fala assim: Deus, eu estou apaixonado por aquela pessoa, mas eu não vou fazer nada. Eu nem vou cumprimentá-la, nem vou me dar a conhecer, nem vou conversar com ela. Se ela passar perto de mim, eu vou virar o rosto. Mas se for ela a pessoa do Senhor, que a gente venha se casar. Aleluia. Não dá. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer, porque Deus não interfere desta maneira nas nossas coisas. Deus primeiro quer ver qual é o seu interesse, porque quem vai estar casado com a pessoa não é ele, é você. Alguém fica esperando: Deus me mandou casar com alguém. Não manda nada, Deus não manda nada em relação a isso. Não é Ele que vai ficar casado, não é Ele que vai aguentar outra pessoa, vai dormir com ela, vai ouvir. Deus quer ver o seguinte: a sua atitude. Eu quero tal pessoa, eu desejo tal pessoa. Quando Deus vê, aí Ele trabalha.
É claro que Deus pode mostrar, ajudar a mostrar quando alguém ora a pessoa certa. Mas mais importante hoje em dia do que procurar a pessoa certa, os solteiros me ouçam, por favor, mais importante do que procurar a pessoa certa nos dias de hoje, é você ser a pessoa certa. Versículo 3, vamos sair dessa cena, vamos sair dessa história aí. Vamos lá. Engrandecei o Senhor comigo e todas a uma lhe exaltemos o nome. Olha o que Davi propõe agora. Gente, é o seguinte, eu já louvo a Deus sozinho, mas agora vamos louvá-lo juntos. Davi está dizendo o seguinte, e todos a uma significa, no original, fui buscar a palavra no original, que está traduzido aqui, a uma, que quer dizer o seguinte, todos juntos, diga comigo, todos juntos. Ele fala, vamos louvar ao Senhor, vamos exaltar o Senhor todos juntos. Davi já entendia o poder da congregação, do coletivo. Eu não louvo a Deus apenas individualmente, sozinho. Isso é importante, é a primeira parte. Mas é importante eu louvá-lo com os outros. Há um poder no louvor coletivo, amém? Mas nos dias de hoje, nas redes sociais, o que se propaga muito a ideia. Eu sou a igreja. Até aí tudo bem, que a Bíblia confirma. Nós somos o templo, amém? A consequência, ou a segunda parte, é que está equivocada. A primeira parte, eu sou a igreja, está ótimo. A segunda parte é, e se eu sou a igreja, se eu estiver no meu quarto, eu fui a igreja. Porque eu sou a igreja. Então eu estou no meu quarto, estou na igreja. Estou na sala, sou a igreja. É errado. Porque tanto o Velho Testamento quanto o Novo Testamento fala de que, Jesus mesmo disse, onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Toda a Bíblia fala de adorar a Deus e buscar a Deus em conjunto, em juntos. A Bíblia diz que quando Pedro e João saíram, Pedro saiu da prisão, veja bem, quando Pedro saiu da prisão, e ele foi à casa onde as pessoas estavam a orar, o quê? Estavam reunidas juntas para orar. O Espírito Santo no Pentecoste veio quando todos juntos estavam o quê? A orar juntos. Igreja é gente junta. E olha, eu individualmente sou igreja, mas de tempos em tempos eu tenho que me reunir a outros que também são igreja e juntos exaltemos ao Senhor. Amém? Dê uma salva de palmas de Jesus. Ele é digno de ser exaltado na reunião do seu povo. Versículo 4, por favor. Davi agora, lembra que Davi estava numa tribulação terrível. E ele diz o seguinte, busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus. Quem aqui nessa semana teve temor de alguma coisa? Fala sério, teve algum medo, algum temor? Todos nós temos, irmãos. Você vai a uma consulta no médico e o médico pede uma análise. Para você fazer uma análise. Quem é que não fica com algum receio de entregar ao médico a análise? Doutor, o que está escrito aí, doutor? Está tudo bem? Sabe a mulher grávida? A mulher grávida está grávida de 5 meses. 5 meses a criança já até dança aqui dentro, brinca, pula, chuta. Aí ela vai à consulta da médica. Aí a médica coloca o aparelhinho para ver se o coração está batendo. Aí ela fica na expectativa. Mas a criança acabou de chutar na entrada do hospital. Aí ela fica na expectativa. Aí a médica fala, coraçãozinho está batendo. Ai, ainda bem. Mãe é assim, não é? Aquela aflição. Quem é que não tem temor de não conseguir pagar a renda no final do mês? Alguns já ouviram. Quem não tem um temor de não ter dinheiro para o combustível do carro até o final do mês? E quem tem medo de sobrar mês no fim do salário? Quanto sobra o salário no fim do mês? E quanto sobra um mês no fim do salário? Quem é que não tem os seus medos? Quem é que não tem o medo? Às vezes está namorado, está casado, com medo de perder. Principalmente aqueles homens feios, com medo de perder a esposa bonita. Os que riram mais alto se identificaram. Estamos aqui todos à vontade, né, irmãos? Mais ou menos. Né? Sabem? Quem é que não tem os seus temores? Davi tinha muitos temores, muito maiores do que os nossos, porque ele tinha temor pela sua vida, ele estava quase a morrer. Irmãos, o que Davi diz? O que ele fez quando ele estava cheio de temores? O que Davi fez, irmãos, quando ele estava cheio de temores?
E o que nós fazemos quando nós estamos cheios de temores? É isso que fazemos mesmo? A maioria faz isso? Quando está com temores, o que faz? Eu estou com medo disso. Deixa eu ver o que o Google disse. Eu estou com medo disso. Olha, nós ficamos nervosos, ansiosos, impacientes. Mas quantas vezes, quando nós estamos cheios de temores, nós oramos? O que Davi fez? Davi fez o quê? Eu busquei ao Senhor. E Ele me livrou de todos os temores. Sabe que há pessoas que já não dormem de tantos temores. A pessoa dorme pensando com medo de estar doente. Dorme com medo de perder o emprego. Dorme com medo de não conseguir pagar as coisas. Dorme com medo, com medo, com medo. Davi diz, eu busquei o Senhor. O que Deus fez? Me acolheu. E tirou os meus temores. Diga assim, se eu buscar a Deus, Ele vai me livrar dos meus temores. A melhor coisa que uma pessoa pode ter é a paz para colocar a sua cabeça na almofada e dormir. Amém? Verso 5. Contemplai-o, ou seja, gente, contemple a Deus. Contemplai e sereis iluminados, o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Veja bem, Davi tinha acabado de se fazer um papel de louco. E ele está dizendo o seguinte, contemplai o Senhor. E os vossos rostos serão iluminados. E vocês não sofrerão vexame. Sabe o que Davi fez? Quando ele saiu da loucura, ele teve o seu livramento. Ele olhou para a face de Deus, ele buscou a Deus, ele orou. E a sua autoestima foi lá em cima. E o seu rosto brilhou. Sabe que Moisés, quando Moisés buscava a face de Deus, a Bíblia diz que Moisés ia se apresentar ao povo. E a face de Moisés o quê? Brilhava. Diga assim comigo, quando eu vou falar com Deus, o meu rosto começa a brilhar. A sua autoestima melhora. O seu semblante muda de aspecto. A sua atitude muda. Davi está dizendo o seguinte, gente, quem contempla o Senhor é iluminado e não passa vergonha. Ele estava com uma boa autoestima. Verso 6. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. Olha, Davi aprendeu a buscar, e Davi aprendeu a clamar. Muitas vezes, mais do que buscar, nós temos que clamar. Clamar é algo quase desesperador. Deus me ajuda, Deus me socorre. Quantos aqui já tiveram que ir para um lugar onde ninguém estava a ver e dar um grito? Eu já fiz isso. Para um lugar se dá um grito, clamar, Deus! Isso tem poder, irmãos. Verso 7. O anjo do Senhor, de vez em quando, passa perto daqueles que temem o Senhor. O que a sua versão diz aí? O anjo do Senhor, de vez em quando, passa perto dos que o temem. O que diz a sua versão? O anjo do Senhor... Quem já foi para um campo, montou a barraca, a tenda e se acampou aí 3, 5 dias? O que é acampar? Diga assim, acampar é ficar. Qual é a promessa bíblica? Qual é o reconhecimento que Davi tem de Deus? O anjo do Senhor acampa-se ao redor de quem? O teme. E o livra. Eu queria que você tomasse posse disso nesta manhã. Eu quero dizer que na sua casa, ao redor da sua casa, não há anjo só passando. Há acampamento. Diga-se comigo, os anjos de Deus estão acampados ao meu redor para me livrarem de todo o mal. Puros, bem-aventurados são os que têm esse tipo de confiança em Deus. Eu não estou a ver anjo nenhum, mas a palavra de Deus afirma, isso é suficiente para mim, eu creio. Há pessoas que têm o dom de ver, têm visões de anjos. A maioria das pessoas não tem. Deus quer que nós vivamos pela fé. A sua palavra diz, é suficiente. Quantos acreditam que os anjos se acampam? Amém. Glória a Deus. Versículo 8. Esse versículo 8 é o versículo chave do Salmo 34. Davi, sendo perseguido pelo exército de Israel, o exército que ele treinava. Davi faz esta afirmação maravilhosa, no verso 8. O que ele diz? Gente, provem, Deus é bom. Irmãos, se tivesse aqueles irmãozinhos chatos, aqueles crentes chatos das redes sociais,
E Davi, sendo perseguido pelo exército de Israel, fugitivo, tendo que se fazer de louco para safar. Aí ele fala, gente, provem como que Deus é bom. Deus é bom? Com essa vida que você está a viver, essas coisas difíceis que você está a enfrentar, Deus é bom? Irmãos, você sabe que tudo é uma questão de perspectiva. A perspectiva de Davi é, gente, vocês não estão a ver. Deus está comigo nas minhas tribulações. Eu não estou sozinho. Deus não está contra mim, Ele é por mim. Provar e vede. Provar, sabe? Tem, ai meu Deus do céu. Tem, quando aquelas pessoas que cozinham bem, estão na cozinha fazendo aquela comida maravilhosa que a gente gosta. E você chega na cozinha e fala assim, posso provar? Só provar? Só uma provinha? Aí você pega assim, a irmã Darli de vez em quando fazia umas carnes assim, no forno, só tirava uma lasquinha assim, fazia assim, e eu provava e via que era bom. Mas eu só estou chamando a vossa atenção para provar por causa disso. Davi está proposto, prova em Deus. Quantos querem provar que Deus é bom? Tenta, prova, faz um teste, prova. Provai e vede. O que ele diz? Provai e vede que o Senhor é feliz o homem que nele se refugia. Feliz é o homem. Davi, olha, nós temos a Bíblia toda. Então a gente sabe que Davi deu a volta por cima. Hoje, porque temos a Bíblia, sabemos disso. Mas ainda aquelas pessoas que estavam perto de Davi não sabiam que ele ia dar a volta por cima. Não sabia que um dia ele seria rei de Israel. Davi estava no pior momento da sua vida. Ele estava dizendo que no pior momento da sua vida, Deus é bom. O dia que eu e você aprendemos a ver Deus, a reconhecer Deus, até nos maus momentos, e dizemos, Deus é bom, Ele está por mim, não contra mim. Nós vamos dar a volta por cima, igual Davi. Pessoas que têm atitudes como a de Davi, dão a volta por cima. Posteriormente, Davi sentou-se no trono de Israel e reinou. Mas nesses dias é que ele foi aprovado. Verso 10, tremendo. Olha o que diz o verso 10. O que diz o verso 10, irmãos? Os leõezinhos aqui são os filhos, os filhotes dos leões. Os leõezinhos, todo mundo sabe pronunciar isso? Vamos lá juntos, dois, hein? Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome. O quê? Calma aí. O que isso tem a ver com a história de Davi? Tem tudo a ver. Porque toda a gente sabe que se há um animal que é rei e que vai fazer de tudo para alimentar as suas crias, que animal é este? O leão mata quem ele tiver que matar para alimentar. O leão, você está puxando brasa para sua sardinha, mano. Seja lá o leão ou a leoa, fará de tudo para alimentar os seus filhotes. Veja bem, o que Davi quer dizer? Davi quer dizer o seguinte, gente, se até o animal mais forte, mesmo que ele falhe em alimentar as suas crias, o que ele diz? Deus não falhará conosco. Olha, ainda que o leãozinho sofra necessidade e passa fome, os que buscam o Senhor, nada vai faltar. Deus está do nosso lado. Verso 11, vinde filhos, escutai-me, eu vos ensinarei, o quê? Eu saltei um versículo aqui, não saltei? Eu vou ler o 9 e depois o 11. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. E agora o 11. Vinde filhos, escutai-me, eu vos ensinarei o quê? O temor do Senhor. Lembra bem, o 9 disse, temei ao Senhor. E o 11 diz, jovens, filhinhos, meninos, ele está dizendo o seguinte, verso 11, filhos, ele está se referindo aos mais jovens, Davi. Diz assim, vocês que são mais jovens, venham que eu vos ensinarei o temor do Senhor. E no 9 ele disse, temei ao Senhor. O que é o temor do Senhor? O temor do Senhor é diferente do medo humano. O medo humano é o seguinte, pessoas que não têm revelação de Deus, elas têm medo de Deus. Por exemplo, elas leem um livro de Apocalipse e ficam com medo. Já viu aquelas pessoas que falam assim, e se Jesus voltar aí, eu estou enrolado.
Há pessoas que têm medo de Deus. O medo de Deus é para as pessoas que pensam que Deus é um Deus brabo, nervoso, que está longe de nós e vem com fogo para nos queimar. Esse é o tipo de entendimento que essas pessoas têm. Davi não se relacionava com Deus assim. O temor que Davi propõe não é esse medo humano. Temor é um respeito. Diga assim comigo, temor é um respeito especial. É uma reverência. É um reconhecimento. E nos dias de hoje falta muito temor, mesmo dentro da casa de Deus. Não é só fora da casa de Deus que falta temor. Por exemplo, quando as pessoas fazem chacotas com Jesus, numa festa, num carnaval, pessoas fazem gozações, chacotas, falta temor. Não tem temor de Deus, não tem zelo, não tem respeito, não tem reverência pelas coisas de Deus. Davi diz o seguinte, gente, temei ao Senhor, e de jovens, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Isso quer dizer o quê? Que o temor de Deus pode ser aprendido. O que é? Por exemplo, vamos dar um exemplo. Uma pessoa que não teme a Deus, se chega um cristão e fala assim, gente, vamos dar graças a Deus pela refeição? A pessoa começa a rir. Às vezes não respeita, não valoriza. Alguém fala, não, olha, alguém mudou de casa. A pessoa fala assim, eu queria fazer uma oração, dar graças a Deus pela a nova casa que a pessoa vai morar. E alguém, isso não precisa não, deixa isso para lá. Nos dias de hoje, falta muito temor de Deus. Temor de Deus é a pessoa dizer o seguinte, olha, sabe, irmão, se você conseguir manter um alto nível de temor de Deus, a sua vida vai bem. Porque o temor de Deus nos poupa de problemas. O temor de Deus evita que possamos tomar decisões que vão contra Deus e que ferem as pessoas. Por exemplo, quando você pensa em se vingar de alguém, falta temor de Deus. Quando você pensa em fazer alguma coisa sabendo que vai prejudicar o outro, falta temor de Deus. Quando você vai fazer um negócio e alguém vai ficar pobre no negócio, falta o temor de Deus. Se você vai fazer um negócio e isso vai significar que a outra pessoa vai ficar pobre, falta o temor de Deus. Se você vai fazer alguma coisa que prejudica alguém, falta temor de Deus. E eu queria reconhecer aqui alguns médicos, interessante isso. Alguns médicos têm tanto temor de Deus, que às vezes alguns estão quase a cair de sono. Mas eles se mantêm acordados para cumprir o seu papel, porque eles sabem que se eles não cuidarem daquela pessoa, a pessoa pode morrer ou ficar com sequelas. E muitos médicos, eu sei, alguns fazem porque reconhecem a importância do seu trabalho. Mas eu sei que alguns fazem por temor a Deus. Sabem que o seu papel como médico não é apenas algo terreno. É algo que Deus está a ver. Porque por exemplo, quando um médico ajuda a prolongar os anos de vida de uma pessoa, ele não sabe, nem imagina quantas pessoas aquela que ele salvou vai beneficiar. Você já teve ideia disso? E nós também, quando ajudamos alguém, nós nem temos ideia de quantas pessoas, aquela pessoa que nós ajudamos, quantas outras pessoas ela vai beneficiar. Verso 12. Essa pergunta parece óbvia. Qual é a pergunta? Davi, de uma hora para outra, escreve assim, gente, quem é o homem que ama a vida e que quer longevidade para ver o bem? Agora eu vou trazer a pergunta de Davi para essa sala. Quem é que ama viver? E quem quer viver muito? E os outros? Sabe, os outros estão a poupar o braço. Davi fez uma pergunta muito óbvia, a resposta é óbvia. Toda a gente quer viver bem. E toda a gente quer viver muito. Sim ou não? Mas Davi, então, depois de uma pergunta óbvia, ele dá a resposta, verso 13. Se você quer viver bem e viver muito, segura a língua. E nos dias de hoje, com redes sociais, segura o dedo. Se Tiago fosse escrever para a gente dominar a língua, nos dias de hoje ele ia dizer, domina a língua e o dedinho na rede social. Sabem? Refreia a língua do mal e os lábios de falar idolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Falar em línguas, diga assim comigo, falar em línguas é um dom espiritual.
Dominar a língua é um fruto espiritual. Tem muita gente que tem o dom de línguas, mas é linguarudo. O dom de línguas falar em línguas é um dom espiritual, mas dominar a língua é um fruto espiritual. Versículo 15. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Quem aqui já foi pai ou mãe e se lembra do seu bebezinho pequenininho, indefeso, frágil, e os seus olhos repousavam sobre ele? Irmãos, tem mãe que vê a criança todos os dias, 24 horas por dia, e a primeira coisa que ela acorda, quando ela vai olhar, é o quê? Ai, que fofinho. E fica ali olhar o bebê dormir. Mas é lindo isso, não é? É lindo, não é? Você consegue agora ver a imagem de Deus fazendo isso consigo? Pensa assim, pensa comigo. Assim como a mãe repousa os olhos sobre o seu bebezinho e passa horas ali, a Bíblia diz o quê? Os olhos, verso 15, os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Para quê? E os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Então feche seus olhos agora e diz: obrigado, Senhor, porque Tu estás a olhar para mim agora. E os Teus ouvidos estão abertos para o meu clamor. Obrigado, Jesus. Verso 16. Estamos indo para o final do Salmo 34. Olha o verso 16. Mas o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal. Como? Peraí. Os olhos do Senhor repousam sobre os... Mas o rosto de Deus está o quê? Contra os que fazem mal. Porque a Bíblia diz que Deus fica o quê? Irado com aqueles que fazem o mal. Aqueles que praticam violência. Aqueles que agem mal e prejudicam a vida dos outros. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal para lhes extirpar da terra a sua memória. Essas pessoas não vão ter herança e nem descendência na terra. O mal não compensa. Diga comigo, o mal não compensa. E não há futuro para quem não faz, para quem faz o mal. Verso 17. Por outro lado, clamam os justos e o Senhor os livra de todas as suas. Só faz assim. Só quem passou ultimamente por uma forte tribulação faz assim com a mão. Só aqueles que passaram. Por favor. E permaneça assim. Permaneça, os que passaram por uma forte tribulação. Os outros, vamos ler esse texto para os outros que estão com a mão baixa. Os que estão com a mão levantada, continuam. Vamos ler esse texto para os outros. Verso 17, 1, 2 e... Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas... Pai, livra, Senhor, todas essas pessoas que estão com as suas mãos erguidas. Livra-o, Senhor, de todas as suas tribulações. Ainda que seja uma semana ou meses, mas que eles possam contar o seu testemunho e cantar a vitória, que o Senhor os livrou de sua tribulação. Glória a Deus. Verso 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Você sabe que uma pessoa de coração quebrantado atrai Deus. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. O dia que você está arrogante, soberbo, Deus te resiste. O dia que você está arrogante, soberbo, você chega aqui no culto, você vai louvar a Deus, você faz assim, não sente, não percebe. Você faz assim, você tenta de tudo, você ajoelha. Deus resiste ao soberbo, mas vem humilde. Senhor, eu não sou nada, eu não tenho nada, eu preciso de Ti. Deus dá graça ao humilde. Olha o que diz o 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e não dos arrogantes, e salvos de espírito oprimido. Então, irmãos, mesmo no dia que você tiver no melhor dia da sua vida, chega aqui no louvor e fala assim: Senhor, eu não tenho nada, se não for o Senhor. Eu preciso de Ti, me ajuda. Com essa atitude você atrai o coração de Deus. Amém? Verso 19. Muitas são as aflições do justo. Uau, o quê? Então, vale a pena ser justo? Vale. Mas a gente passa por aflições.
A gente perde às vezes amigos, perde relacionamento com o familiar, perde emprego às vezes, porque lá no emprego você tem que fazer coisa desonesta, você não quer fazer coisa desonesta. Você não quer fazer coisa errada. Por isso, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra o quê? De todas. 20. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. Nesse momento a gente percebe aqui uma profecia messiânica. O Novo Testamento faz menção do Salmo 34, 20, diga comigo, 34, 20. O Novo Testamento menciona esse salmo como um salmo profético, como um salmo messiânico que fala sobre Jesus. Na época que Jesus foi crucificado, na época do Império Romano, das crucificações, os soldados vinham e quebravam as pernas dos crucificados para que eles morressem mais rápido, para que eles terminassem o expediente, o trabalho deles. Olha aqui, os crucificados tinham a maior dificuldade para respirar, porque eles tinham que fazer assim, ó, esse movimento para respirar. E precisavam das pernas. Quando quebravam as pernas deles, eles já não conseguiam respirar e morriam mais rapidamente sufocados. Quando os soldados quebraram as pernas daquele que foi crucificado ao lado de Jesus, depois foram quebrar as pernas de Jesus, olharam, Jesus já estava morto. E a Bíblia diz, e assim não quebraram as suas pernas para que se cumprisse a profecia de Salmo 34, 20, que diz que nenhum dos seus ossos será quebrado. Olha que riqueza. Davi passa por uma tribulação tremenda, compõe um salmo, e no meio da inspiração, compondo o salmo, Deus o que? Dá uma o quê? Profecia sobre o Messias, sobre Jesus. Verso 21. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. Verso 22. O Senhor resgata a alma dos seus. Vamos ficar de pé e terminar esse versículo 22. O que diz aí? O Senhor resgata a alma dos seus servos. O Senhor é o nosso redentor, o nosso salvador, o nosso resgatador. O Senhor resgata a alma dos seus servos, dos que nele confiam, nenhum será condenado. Quer dizer o seguinte: não importa o que você esteja passando na sua vida agora. Lembre-se de Davi. Davi, eu penso que ele passou por tribulações maiores do que aquelas pelas quais passamos. Mas ele conseguiu compor um salmo tão lindo como este. Porque ele, independente do que ele passasse, ele sempre inclinava o seu coração para Deus. Eu queria que você, ao fechar os seus olhos agora, você pensasse nisso. Você consegue inclinar o seu coração para Deus em toda e qualquer situação? Você consegue buscar a Deus em toda e qualquer situação? Você consegue louvá-lo em toda e qualquer situação? Você consegue engrandecê-lo, exaltá-lo em toda e qualquer situação? Agradeça ao Senhor por tudo aquilo que foi revelado nesta manhã ao seu coração. Fala: Deus, eu não estou só. O anjo do Senhor acampa-se ao meu redor e me protege e me guarda e me livre de todo o mal. Eu passo por aflições, mas o Senhor me livre de todas. Eu não estou sozinho. Meu Deus é poderoso, meu Deus é forte. E eu vou dar a volta por cima como Davi deu. Davi passou por essas tribulações, mas ele foi exaltado. E eu creio que Deus vai me conduzir para um novo tempo da minha vida depois dessas tribulações. Depois dessas angústias e aflições, Deus me levará para um novo momento em que eu vou desfrutar de coisas boas, maravilhosas, e eu continuarei a exaltar, a honrá-lo, a louvá-lo, porque eu sei que tudo vem dele. A minha alma vai se gloriar em Deus e não na minha esperteza e não na minha própria inteligência. Eu não serei arrogante e soberbo, mas humilde para ser grato a Deus. Bendito seja o nome do Senhor.